Pô, vou aproveitar o historiador aqui, eu tenho dúvida nisso, mano. A Bíblia é um documento, a gente valoriza em parte a Bíblia dentro da história, mas afinal, acima de tudo, é um documento de fé, né? Então, tanto é que muitas vezes a gente tem algum problema em sala de aula com determinados temas. Por exemplo, quando a gente vai falar do Egito Antigo, quando vai falar dos Hebreus e fala do Êxodo, é complicado. É complicado porque aquele menino do primeiro ano, ele está com 14, 15 anos. Ele está fazendo normalmente crisma, quando é católico e tal. E ele está lá com aquela aula com a tia, lá na crisma, falando de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Aí quando eu chego e vou explicar essa matéria, eu vou explicar o Êxodo historicamente falando, aquilo que é provado. Então, logicamente que não tem Moisés abrindo o Mar Vermelho. Isso foi uma fé criada pelos hebreus. Então, segundo estudos de geógrafos, oceanógrafos, cartógrafos, historiadores e tudo, o que ocorre naquela região é que seca. Então, eles atravessaram no momento que o mar estava baixo. E depois, quando os egípcios chegaram, encheu. Agora, aí os meninos falam, Edmar, como que a gente faz agora lá então, lá na aula da criança? Faz, deixa pra lá, deixa a tia falar e tudo. Mas aqui é história com H maiúsculo e com pingos nos is. Então, eu não posso passar para vocês uma imagem de fé, eu tenho que passar a razão. Moisés recebeu o decálogo, os 10 mandamentos das mãos de Deus. Mas Deus tem mãos? Deus entregou para Moisés? Então isso é fé. Então o aluno tem que entender o que é fé e o que é razão. E deixo bem claro, não quero saber que igreja que você frequenta, se você frequenta ou se você é ateu, deísta, isso não me importa, isso é uma questão pessoal sua, uma questão da sua família. Agora que dentro do estudo da ciência, nós vamos trabalhar desta forma. Não tem outro jeito. Né? Por exemplo, eu converso com eles. Quem matou Cristo? Os romanos, não só. Não só? Não só. O próprio Jesus Cristo, ele teve a chance de se retratar. E não quis, porque estava querendo provar uma causa de salvar a humanidade e tal. E outra, na minha opinião, os piores não foram os romanos, foram os sacerdotes hebreus. Sim. Que temiam aquela ideia, aquela doutrina que Jesus trazia. E perder a... Aqueles foram os piores na condenação. Não é à toa que... E até a população poderia ter salvo, né? Eu falo assim, no final você poderia salvar um. Você fala por causa do julgamento, né? Isso, do Barrabás. É. Aquele é um julgamento que está na Bíblia, que nós, na história, duvidamos muito que tenha acontecido. Porque não era tradição da justiça romana levar um julgamento para público decidir. Entendi. Mas eu vejo aqui lá como se fosse como quase igual ao indulto que o presidente pode liberar uma pessoa. E aí, César, se eu não me engano... O indulto não pode liberar uma pessoa, tá? Só corrigindo. Beleza. O indulto libera várias pessoas, todas. Sim. A graça que ele libera uma só. É a graça. César tinha direito a isso, e expôs isso, né, o direito de graça que ele tinha e, né, tô lavando minhas mãos, então vocês fazem o que quiser. Alguns historiadores acreditam... Ele teria talvez um voto ali. Isso não é matemática, isso não é ciência exata. Alguns historiadores acreditam que essa questão do julgamento de Barrabás de Jesus pode ter sido colocado na Bíblia posteriormente, para gerar um sentimento antissemita. Entendi. Culpar os judeus da morte de Cristo e tudo mais. Pode ter sido, como pode não ter sido. Como que a gente vai assim, chegar finalmente a uma conclusão 100%? Isso é muito difícil. Eu falo para os alunos o seguinte, a minha matéria é igualzinho um quebra-cabeça. E muitas vezes é aquele quebra-cabeça que ele veio com defeito de fábrica, faltando 2, 3 peças. E provavelmente essas 2, 3 peças nós nunca vamos encontrar. Você já imaginou quando você chega numa sala e fala assim, gente, imagem de Cristo, joga lá no projetor. Parece aquele Cristo loirinho dos olhos azuis. Olha, gente, pelo amor de Deus. Vamos colocar agora a cara do povo da região onde Cristo nasceu. Região onde é hoje Israel. Olha os caras morenos, sobrancelha grossa, barba cerrada, tipo eu assim. Mas por quê? Basta lembrar, quem transformou Jesus isso aí foram os europeus. Véio. Os europeus, na época do Renascimento, pintavam Jesus como se ele fosse um europeu. Tempos depois eles não chegaram à América, não chegaram ao Brasil, não catequizaram os índios, não impuseram o catolicismo. Aí impuseram essa imagem de Jesus. Aí quando você lida com um aluno que às vezes comenta em casa isso, acha interessante, tem aquele pai ignorante, rapaz, aí te dá problema. Mas você quer negar o próprio rosto de Cristo? É assim, pronto, acabou. Beleza.
Mas parece que ele já foi feito em cima do Santo Sudário, né? Exatamente. Já Que deu uma fizeram a formação figura dele, né? completamente diferente. Né? Até que o povo fala, Foi, nossa, é. ficou feio, né? Porque tá Ficou acostumado outro, com aquele né? bonitinho, Isso. dos olhos azuis, traços finos, né? Ele é quase um turcão lá mesmo, né? Aquele pessoal de bem lá tem aquela expressivo característica. mesmo, né? E essa parada que eu te falei, não tem nada histórico que fala disso, que já foi provado disso. Isso é tudo teoria da O quê? conspiração. Essa parada de Templário, essa parada de Maria Madalena. Templário, sim. Existiu, tem todas as provas. Inclusive, fortes indícios que depois foi a própria igreja que acabou, né? Com a Ordem dos Não, Templários. e sobre a linhagem de Jesus, tem algum documento histórico Não, disso? comprovações Nada. assim, não. É Existem só- pesquisa e tal, mas comprovação mesmo efetiva, não.